Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Agora 17 horas e 47 minutos do dia 25 de abril de 2018. Para quem não conhece o nosso trabalho, é um bate-papo sobre o fechamento do pregão, né? Na segunda-feira a gente tem o Na Mira do Trader, que é um programa mais amplo, pegando o miolo daquela sessão específica, e o Radar ele fala mais de fechamento, envolvendo, geralmente eu abordo a Bolsa de Xangai, falo do petróleo, uma outra bolsa europeia, as bolsas norte-americanas, incluindo o Dow, Nasdaq e S&P, e também uma geral aqui no mercado doméstico, né? Mercados futuros, pedidos do YouTube, Ibov, e sempre destaques do pregão, e uma cesta de ativos fixos que inclui o próprio petróleo anteriormente dito, BOVA11, Petro, Vale e bancos, ok? Quem gosta do nosso trabalho, pessoal, deixa o like, compartilhe o vídeo, utilize a área de comentários para deixar algo que você julgue pertinente, um pedido de estudo, né, de algum ativo, fundo imobiliário e tal. E também se inscreva para assinar o informe Cenário, que eu distribuo todos os dias por volta das 10 horas, pouco antes ou um pouquinho depois da abertura, incluindo um panorama da Ásia, Europa, futuros americanos, às vezes eu falo de agenda, metais, petróleo, sempre acompanhado de um gráfico do Ibov. Ok? Sem mais delongas, vamos aos estudos das criptomoedas aqui. Primeiramente, hoje é um dia de queda, né? As criptos vêm de uma sequência de alta. Ontem eu comentei com vocês que existe os títulos da dívida americana, os famosos Treasuries, eles vêm de uma alta muito forte, né? Batendo aí 3%, a maior alta dos últimos quase 2 anos. Então, eu queria ver como que isso refletiria nas criptomoedas, se teria de repente uma fuga para criptos também, como costuma ter para o ouro. Eu queria entender melhor essa relação, eu estou estudando isso esses dias para ter uma conclusão. Mas a questão é que esticou e hoje tem uma correção forte, né? Então vamos ver aqui nos gráficos o que eles têm para nos dizer. Falando primeiramente do Bitcoin, nós temos aí uma LTB que vinha ganhando os preços desde dezembro, foi rompida ontem, depois de um movimento forte de alta, e hoje tem um padrão de queda. Eu até comentava com vocês ontem que eu visualizava aqui uma região que poderia imprimir uma certa força vendedora, e o primeiro ponto seria um pullback até a própria linha de tendência de baixa rompida, movimento natural. Se a mínima de hoje for perdida amanhã, pessoal, em 8.800 dólares, o alvo seria a média de 21, mas aí a gente poderia ter uma configuração de um rompimento falso dessa LTB. Como eu comentei ontem, se eu tivesse uma compra desde aqui de baixo, eu iria realizando lucros na subida e garantindo o meu lucro. O ponto-chave que eu tinha apontado para vocês no estudo de ontem é justamente a região de 9177, que é esse topo onde eu colocaria o meu stop total. Então eu teria sido estopado e estaria com o meu lucro todo no bolso nos bitcoins. Essa seria a minha leitura. Falando do Ether, que está derretendo hoje, proporcionalmente foi o que mais subiu, né? Eu até comentava que colocaria meu stop na mínima de ontem, que seria a região de 667, teria sido estopado, inclusive, colocando o lucro no bolso, caso eu tivesse comprado, porque já tinha um certo distanciamento da média, né? Então nós temos agora 3 pontos importantes de suporte, que é essa própria linha de tendência alta em azul destacado, o 575, que é esse famoso fundo de fevereiro, e a própria média de 21. Então, se tiver correção, tem esses pontos aí para segurar, mas eu já estaria fora caso estivesse posicionado. No caso do Ripple, que ele foi arrastando-se na direção do movimento de repique, né, que cruzou médias, até veio nos 90 centavos, que era o nosso alvo, que eu comentei ontem. Na hora que a gente fez o programa, ele estava acima dos 90 centavos de dólar, eu colocaria o meu stop justamente nos 90, que é esse ponto aqui importante, e também a mínima de ontem. Então teria sido estopado, estaria com lucro no bolso também. Né? Então sempre realizar lucro de forma gradual, passo a passo, é a melhor forma de você trabalhar seu psicológico, ganhar confiança. Pô, disparou, pessoal, você ainda está no trade. Começou a voltar, você tem uma parte realizada perto da máxima, isso vai te fortalecendo, eu acho bem legal. O Bitcoin Cash fez o movimento mais técnico de todos através de um fundo arredondado e ele foi simplesmente no alvo, então veio no alvo realização total de lucros. Eu comentava isso ontem, que eu venderia tudo num 554. Hoje chegou a bater 1.560, ontem na verdade, né?
e eu teria vendido tudo, simples assim. Então estaria fora da posição. E a leitura aqui é muito simples, né? Abaixo de 1.246, onde também está a média de 5, o mercado vem fechar esse gap. Então essa aqui é a minha leitura para as criptomoedas, né? Falando um pouco das bolsas na Europa aqui, teve queda generalizada, assim como na Ásia também, né? Hong Kong em baixa, China em baixa, persistem aqui os fechamentos. A gente vai ver Xangai e Europa, tudo fechou em queda, né? Principalmente a bolsa de Frankfurt, que a gente acompanha diariamente. Então vamos ver o que os gráficos aqui, tanto da bolsa de Xangai quanto da bolsa da Alemanha tem para nos dizer, a bolsa de Frankfurt, né? Estão carregando aí, primeiramente, o índice de Xangai, que é a principal bolsa da China. Ontem, pessoal, houve uma alta muito forte, aquela história da pausa, então candle, né, enquanto abaixo da média de 21 é mercado vendido, existe um fundo duplo sim, um rompimento falso desse outro fundo que tinha sido marcado no dia 9/2. Então, enquanto acima desse eixo aqui, a região de 3.125, né, fechou um pouquinho abaixo, o mercado pode se animar, romper a média e vir aqui em cima, na região de 3.220, mas enquanto abaixo desse eixo, a queda deve predominar. Falando do índice DAX, a gente vai ver aí que tem uma resistência muito forte. Eu até tinha comentado ontem no estudo, vocês podem ver na gravação que nós temos um topo duplo muito bem marcado, com rompimento falso da região de 12.600 pontos, né? Rompeu falsamente 2 vezes, e que eu acreditava em uma quarta-feira baixista, né? Então, houve a queda, esse ponto aqui se torna mais relevante no momento, na região de 12.460, né? O mercado fechou abaixo, só que ele deixou sombra inferior. Isso torna a leitura mais enigmática para amanhã. Não é tão clara quanto era ontem, mas provavelmente o topo duplo vai persistir. Essa que é a minha leitura. Se a gente falar um pouco aqui do fluxo cambial, que nós vimos aqui no Brasil, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sempre sai nas quartas-feiras por volta do 12h30, divulgado pelo Banco Central. O que o fluxo... A gente está com o mercado bem complexo aqui no Brasil, né? O que o fluxo cambial ele diz para a gente aqui, né? Vamos dar uma olhada, ó. O fluxo cambial total em abril, isso aqui no Brasil, tá? É positivo em 9,438 bilhões, né? Isso até o dia 23, ok? Sendo que o setor financeiro, que é o que mais importa para a gente, positivo em 5,340 bilhões. Então, em abril, a gente tem um fluxo positivo até o dia 23. Então, sempre existe a medida da semana anterior. Então, a gente tem uma briga aqui de locais estrangeiros já há algum tempo, né? Só que isso tem oscilado muito, né? Então, a gente mediu isso na semana passada, só que no mês, né, até o dia 23 da semana passada, né? Que seria... Vamos dar uma olhada aqui. Que seria a segunda-feira, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem uma alta do dólar. Então isso torna a leitura bastante embaraçada. Então por isso que a gente tem um mercado lateral. Você tem fluxo cambial positivo, mas você tem saída de capital. Em algumas ações você percebe uma presença vendedora muito forte, em outras a presença compradora, por isso que o mercado está de lado, não tem algo tão definido assim para passar confiança numa das pontas. Então o mercado está de lado já há cerca de 40 dias, né? Observando aqui o Ibovespa, depois eu faço as bolsas americanas e o EWZ, mudar um pouquinho a sequência hoje. O que o Ibovespa fez, pessoal? Eu até comentei no meu informe cenário que nós temos um sinal de topo, que é uma estrela cadente, marcada ontem, né? Só que a mínima da estrela cadente, que é a região de 85 e 100, ela foi perdida em fechamento, mas muito levemente. E nós temos uma sombra inferior, fechamento acima da média de 21. Isso torna a leitura tão embaralhada quanto estava, né? Então, se eu pegar aquela velha história que eu faço aqui, se eu pegar o fechamento de sexta-feira, no dia 20, 85,550. O fechamento de hoje
500 pontos abaixo, o mercado está lateral. A semana ainda está favorecendo a venda, só que na semana passada favoreceu a compra. Então, uma leitura lateral, volume bom, favorece a venda a Shooting Star, o fechamento abaixo dela e da média de 5, mas favorece a compra ter respeitado essa linha de tendência que a gente pode ver aqui, sombra inferior e fechar acima da média de 21. Então, a leitura mais embaralhada, né? A gente está numa época aí de coisas históricas, né? Bandas de Bollinger extremamente estreitas, esse movimento lateral que já perdura há algum tempo. Então, se a gente olhar aqui os fechamentos norte-americanos, né? Eu vou estudar a EWZ e as bolsas de lá, não teve fechamento único. Nasdaq em queda, Dow Jones em alta moderada, S&P também, o petróleo recuperou, o ouro em baixa. Quer dizer, você tem um cenário de títulos da dívida americana batendo o recorde, só que o ouro cai. Geralmente o ouro cai quando você tem menor aversão ao risco. É realmente um cenário bastante complexo. Só que aquela história, para algumas ações especificamente, o cenário está bom. Então é aquilo que eu digo, né? Isso é para o mercado como um todo. Para papéis específicos ou setores, já dá para ter uma leitura mais clara, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, né, do EWZ, que é a ETF brasileira negociada lá fora, e também das bolsas americanas, ok? Então aqui a gente tem o EWZ, né? Fechamos em queda de 0,83. Lembra que eu comentei que eu acreditava no teste novamente dessa linha de tendência quando o mercado estava aqui em cima, acima da média de 21? Pois foi o que ocorreu. Então, nós acertamos aí a leitura. Então, esse foi o estágio 1. Eu sempre trabalho em etapas. Então, legal. Foi queda, veio aqui na linha, fechou abaixo da linha. Professor, quer dizer que agora é baixa, mas aquela baixa firme mesmo? Não. Porque o que acontece? Eu tenho um candle verde, quer dizer, houve recuperação durante o dia todo. Eu tenho sombra inferior. O mercado fechou abaixo desse fundo, que é o 4163, fechou a 4204, e fechou abaixo deste fundo, né, que é exatamente 41,84. Então tinha o 41,84, ele fechou abaixo, tinha esse ponto que era o 41,63, ele fechou acima, né, do 41,84 aqui, e fechou acima do 41,63. Então favorece a venda a tendência de curtíssimo prazo, que é de queda, e ele ter fechado abaixo da LTA. Mas favorece a compra ter fechado acima desses dois fundos, né? Ter sombra inferior e ser um candle verde. Leitura embaralhada. Então agora, lembrando que esse eixo especificamente 41,84 é um possível eixo de topo duplo, só que o mercado negou o rompimento. Então é uma leitura complexa, como já vem sendo há algum tempo, mas a gente consegue, aos trancos e barrancos, aqui decifrar os movimentos. Ok? Aí falando um pouco do petróleo, o WTI, é o crude oil, né? O petróleo negociado na NYMEX, que é a Bolsa de Nova York. Nós temos uma configuração de topo, né? Nós temos aqui uma estrela cadente, nós temos um engolfo ontem, só que hoje o mercado deu uma pausa, porque a memória é compradora, então eu acredito numa alta arrastada até 66, mas que não vai ser uma baixa aguda, o mercado vai ter dificuldades, inclusive antes do 66 ele vai ter aqui o 6663, ele vai ter o 6627, ele terá também o 6652, então realmente não vai ter vida fácil, acredito numa baixa mais arrastada, talvez até se a venda pesar até o 6558, que é este fundo aqui. Observando o DJI, que é o Dow Jones, a bolsa das 30 maiores empresas norte-americanas do setor industrial, especificamente, né? Então a gente tem uma temporada de balanços lá nos Estados Unidos que tem agitado muitos negócios, né? Um pregão de alta, a mínima de ontem e de hoje, ela está justaposta. Isso favorece a ponta compradora. Só que lembra que eu comentei, pessoal, que uma barra como a de ontem, geralmente, meu mouse aqui está teimoso aqui, vamos lá. Geralmente o mercado faz uma pausa para continuar a queda, talvez até 23.400, é uma hipótese, né?
Então vamos ver amanhã. Então o mercado, os últimos 2 pregões fez a mesma mínima e também trabalhou aqui o fechamento em torno dessa LTB. Então momento decisivo, pode estar em formação fundo, topo, fundo para formação de um pivô, mas eu acredito mais que o mercado venha na região de 23.400, mas veremos. Os balanços estão no ar lá nas bolsas da terra do tio Sam. No caso do S&P, a mesma coisa, a sombra inferior. Pessoal, inegavelmente esse padrão favorece a compra, né? Fechamento verde, sombra inferior depois de estar caindo forte no intraday. Só que esse tipo de candle, geralmente ele não para em uma barra só. Mas aí você fala, professor, mas aqui teve barras, por exemplo, ele parou e subiu, só que depois voltou a cair. Então é realmente uma leitura complexa lá fora também, mas o movimento prévio, ele é baixista, está abaixo de média, então teria um viés levemente a favor da venda, mas, por exemplo, um pregão de alta amanhã não seria uma surpresa, apesar de ser menos provável. No índice Nasdaq, ele tem demonstrado menos força, o fechamento já é vermelho apesar da sombra inferior, né? Mas é aquele típico movimento de pausa para depois voltar a cair, talvez aqui até a região de 6.800 pontos, por exemplo, né? Seria uma simetria baseado nesse padrão de estrela da noite que a gente lê aqui, ok? Então é isso. Então voltando para o mercado doméstico, aqui a gente pode ver o BOVA11, né? O mercado já fechou hoje, mais um dia favorável à venda, mais nada que passe aquela confiança. É um pregão de alta, só que curiosamente um volume muito baixo, né? Fechou colado na média de 21, abaixo da de 5 que foi máxima. Então um candle que não diz muita coisa, mas o sinal de ontem é um sinal forte. O fechamento do gap que a gente comentou que seria fechado 81,37 ocorreu. Na verdade não ocorreu por 6 centavos. A máxima desse candle 81,37, a mínima desse 81,43. Pode até atrair os preços sim. Eu acredito num teste dos R$80, então eu continuo acreditando que essa Shooting Star ela terá aí o seu efeito. Falando no mini índice, pessoal, que está fechando agora, está em leilão, né? Aqui você vê preço teórico, né? Ele está fechando em queda. O ajuste, ele foi favorável à venda, né? Com certeza a gente vai ver que ele foi favorável à venda, mas levemente também, como nos outros pregões, né? Então isso vai deixando os investidores impacientes, né? Um movimento lateral que já perdura. Um volume bom, só que o fechamento, apesar de ter queda, é um fechamento que deixa a sombra inferior, só que fecha abaixo da LTA, da LTB. Então o fechamento é bastante enigmático, né? O candle de ontem ele é forte, houve um rompimento falso, tanto de 86,660 como também de 86,885. Então, ontem nós mostramos aqui um ombro, cabeça-ombro que fez o seu efeito. Ele trouxe o mercado para fechar esse gap aberto entre os dias 17 e 18, mas ele subiu ao longo do dia. Só que perceba que conforme o mercado subiu, o volume foi reduzido. Então isso torna a leitura bastante complicada também. Esse padrão de alargamento, eu vou retirar aqui o oco também, é mais para efeito de amostragem aqui, uma vez que já foi cumprido o seu objetivo, né? Então, esse volume mais baixo aqui pode trazer o mercado para uma quantidade da correção amanhã. Então, quem tiver uma imaginação mais fértil pode enxergar aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, com uma neckline, por exemplo, inclinada, mas enfim, uma leitura complicada, né? E como existia esse gap aqui, o mercado talvez tenha tentado fechar aqui no final e por isso fez esse movimento movimento ascendente. Na verdade já fechou, né? Não, na verdade não, tá realmente aqui em leilão. E quando estiver preço teórico, tá o preço no leilão. Mas eu acho que sim, já fechou sim. É que justamente foi o preço do leilão. Deixa eu só confirmar aqui se os negócios foram finalizados. Fechou 86k, fechou sim. Então já está fechado, mas o ajuste vai ser favorável à venda novamente. Falando um pouco do dólar, né? Hoje o dólar ele atingiu o seu objetivo mais otimista aqui para o curto prazo, né? Surpreendendo aí muita gente.
que era 3493 e 500, né? Ele passou esse ponto e deixou um sinal aqui de reversão com forte volume. É uma estrela cadente, né? Então isso sugere um movimento de correção para a divisa norte-americana. Ok? Então é isso aí. Como destaques do pregão aqui, pessoal, eu vou falar de um ativo que o pessoal pede muito, que é a BRAP4, que a Bradespar tem uma relação muito íntima com a Vale. E eu vou falar da SUSB3 que decolou na sessão de hoje. Então, BRAP4 aí na tela. Depois eu faço os pedidos do YouTube e os ativos fixos. Pessoal, a BRAP, assim como a Vale, né, ela tem uma região aqui importante. A gente sabe, eu acho que na Vale é 41,37, a gente vai ver depois. Que eu devo marcar aqui no gráfico, né? Lembrando que 41,37 é na Vale. Aqui é 35,83. Correto? E é esse o ponto, pessoal. Se houver a perda de 35,83, eu estoparia a venda se eu a tivesse. Hoje chegou a trabalhar 35,81. Tá com cara que isso aqui é um topo duplo. Isso daqui é uma estrela cadente, mas a máxima dela, se ela fosse maior que ontem, seria mais forte. Tá com cara de topo duplo com eixo em 35,42. Então o que eu faria? Eu colocaria no intraday o stop a 35,42 e em fechamento 35,83. Seria a minha estratégia para a BRAP. Falando de SUSB, SUSB 3, lembrando que não tem mais SUSB 5, né? Pessoal, a ação tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Se eu tivesse comprado, eu colocaria o meu stop aqui, ó, abaixo de 38,78, em fechamento, que é um ativo mais previsível, mais tranquilo, que é este ponto, ó. E vida que segue. Né? Você vai subindo o stop para preservar os seus lucros, não está tão distante da média, então, por exemplo, a gente não pode dizer que a ação está esticada, né? Que ela está, por exemplo, sobrecomprada, por exemplo, não, porque não está tão longe da média. Né? Então, parabéns para quem está no ativo. Né? Então é isso aí, está subindo com volume bom. Então, o ponto de referência é esse aqui em fechamento, enquanto acima, né, tendência primária, secundária e terciária, a ação tem bons fundamentos, sempre se consegue o reajuste para celulose, é bem administrada, o dólar ajuda, impacta positivamente por ser um exportador, essencialmente, então, muito legal para quem está comprado no ativo. Certo? Então, vamos falar aqui de... E só fazendo uma correção, né, a temporada de balanços, ela está em andamento nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Então vamos ver aqui os pedidos do YouTube. Vou pegar minha listagem aqui. A primeira ação é CEMIG. CEMIG, pessoal, ela tem sido uma ação complicada, né? Aquela ação que todo mundo olha, ela tem uma simetria aqui sim, ó. Eu sempre falo disso, né? No final de 2016 e 2017, mas esse ano ela está quebrando um pouco a simetria. É uma ação que me interessou, mas eu tenho ações que eu tenho preferência no setor elétrico, porque ela tem um fantasma aqui de um possível ombro, cabeça a ombro. Então, isso me passa um certo desconforto e nesse momento eu não tenho interesse pelo ativo, sendo bem sincero, ok? Eu acho que tem outras ações aí que tem uma configuração gráfica melhor. O segundo pedido é Tecnisa. TCSA 3. É aquela velha história, né, pessoal? Tecnisa, Elbor, PDG. Eu tenho a JHSF, que vocês sabem, né? Ela tem um desenho de ombro, cabeça, ombro invertido, mas precisa ter fluxo para o papel. Né? A JHSF, por exemplo, fechou 1,69, ela está 1,67. Se a gente for ver a Elbor aqui, por exemplo, né? Eu sempre gosto de ver essas todas. Ó, tá 1,47, a Elbor é a opção menos interessante no momento. Se você olhar a PDG,
Você fala, professor, mas ela está mais barata, será que não é a melhor? Na verdade, não. A gente tem que ver os gráficos e os fundamentos. Então, a CVPDG 172, a JHSF 169, e você vê a TCSA 3, 167. Eu estou na JHSF, sigo no barco. Eu baixei meu médio, eu comprei um pouquinho outro dia aí. Baixei meu médio para 1,99, R$2 ali. E aquela história, pessoal, eu tive chance de sair com a ação no lucro várias vezes, não saí. Eu montei uma carteira, 8, 9 papéis, realizamos lucro excepcional em todas, JHSF ficou. Montei outra carteira, sempre nas imersões, ou perto das imersões, né? Aí o mercado foi lá, dava para ter um baita lucro, não saímos. Montamos uma terceira carteira, só que aí não entrou JHSF, né? Em nenhuma delas, que fique bem claro, tá? Só nessa última carteira que a gente colocou como um ativo extra para o pessoal, compartilhando, só que com alvo em R$2. Então, se chegar a R$2, R$2,10 ali, no máximo eu poderia segurar a ação até R$2,14 aqui, provavelmente. Então, não vou ficar segurando a ação de novo, a gente vende, se ela disparar, boa sorte para quem fica, apaga o papel aqui e vida que segue, né? Então, essa aqui é a minha leitura para ela, e parte para outra. Pediram um ativo aqui, eu nem sei que ativo é esse, vamos dar uma olhada aqui. Putz, é o Café Arábica. Uau. Me pediram especificamente o 18, então eu vou olhar aquilo que me pediram. ICFU 18, que é o café. Vamos lá. Gráfico é gráfico. Pessoal, aqui a gente está vendo o gráfico do café, acho que é a primeira vez no radar. Tendência de baixa, né? Vamos dar uma olhada aqui em volume, ver se ajuda a gente em alguma coisa aqui. Um volume bom, né? Existe talvez um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, tá acima das médias. Sei lá, pessoal, se eu fosse obrigado, sei lá, eu entro num grande banco lá, fala, Wagner, você tem que comprar ou vender café. Eu compraria, né? Existe esse ponto aqui, 147,15, o outro 147,20. Enquanto acima de 147,15, 147,20, eu sou comprador em café. Para quem gosta de rompimento, se romper 14875 aqui, parece que vai disparar. Essa é a impressão que eu tenho. Como ferramenta auxiliar, eu traçaria uma reta. Tá vendo, pessoal, como o gráfico é gráfico? Né? E na minha interpretação aqui, utilizando análise técnica, eu desconheço os fundamentos do café, houve um rompimento de uma linha de tendência de baixa e um pullback nessa linha com sombra inferior, fechamento acima das médias. Então isso é compra, na minha leitura. Ok? Espero que eu ajude aí. Outro dia eu fiz um estudo para um amigo de um grande amigo meu que é do meu grupo, é meu aluno, que é o Herbert, de soja. Eu fui assar o gráfico num site internacional que é o TradingView, aí falei um pouco de fundamentos, mostrei para ele, ele falou que foi útil e, pessoal, sendo útil eu fico muito feliz. Então ele falou que foi útil e eu fiquei contente. Eu fiz no domingo, parei ali para fazer, para tentar ajudar. Ok? Aí tem o estudo aqui de Mills 3. É uma ação que eu confesso que eu estou observando há algum tempo, só que ela fez, pessoal, um sinal de rompimento falso, né? Existia essa região de 3,73, ela continua no meu radar, eu confesso a vocês. É do setor de construção e engenharia, né? É uma empresa interessante, descontada, só que esse setor, com raras exceções, não vai. Então fez um rompimento falso, topo duplo. Qual que é o eixo do topo duplo? 3,42, então a tendência é vir aqui por 3,10 ou 3,20 aqui na melhor das hipóteses para a ponta compradora. Então, aí tem Porto Belo, que a galera pediu também. Porto Belo é uma ação com o volume reduzido, fez um grande movimento aqui, né, pessoal, de junho
até outubro, ela saiu simplesmente de R$ 3,00, ela foi a R$ 6,50 e agora está andando de lado, não vejo a ação como interessante, não tem pico de volume, volume decrescente. Se eu tivesse ação, eu colocaria o stop abaixo dessa movimentação lateral, aqui em torno de R$ 5,00, né? Enquanto acima disso eu manteria. Perfeito? Falar aqui de Petro Vale Bancos, começando pelos bancos hoje, BBS3. Banco do Brasil surpreendendo. Lembra que eu comentei com vocês que eu acreditava no teste deste ponto aqui, que é o 36,30. Ontem não testou, veio a 36,34. Hoje sim, veio a 35,90. Só que eu disse o seguinte, pessoal, existe uma região importante no 36,30. Só que isso não significa que se romper no intraday, por exemplo, a gente tem a continuidade da venda de uma forma muito clara. Às vezes é o contrário. Então, a gente pode sim ter a formação de um fundo duplo, ok? Então, teoricamente, a gente teve a formação de um fundo duplo aqui, porque fechou acima do 36,30, bem acima do 37,06. Então, pode ser um fundo duplo. Só que o volume, quando tem esse tipo de situação, costuma ser maior. Então, assim, mercado enrolado. Tem a formação de um fundo duplo, sim. Para quem comprou, por exemplo, hoje, o stop está abaixo de 35,90. Quem comprou vai posicionar o stop abaixo disso. E amanhã vamos observar. Ela fez o que a gente projetou e a partir de agora a gente tem que ter confirmação. Aí, falando de Itube 4. Um pregão de queda, a Itube 4 continua enrolada. Ela veio na região de 50,10 que a gente comentou ontem, 50,10. R$50. Um pregão de queda, mas fechando acima desse ponto aqui, que é o 50,15, mais enrolado que isso, só o Ibovespa mesmo, né? Então, uma configuração bastante enigmática, abaixo das médias, mais um candle verde, quer dizer. E aí, por fim, BBDC4, para finalizar os bancos, né? Hoje eu vou dar uma palhinha, vou fazer SAMB 11, tem balanço aí no ar. No caso de Bradesco, pessoal, já é um sinal mais forte de alta, o volume muito bom, né? Respeitou a região de 34, só que fechou colado na média e tem um ponto aqui que confirmaria um pivô de alta 34,94. Ele chegou a bater 35,03, fechou abaixo, quer dizer, 34,94 continua sendo o ponto aí, que levaria ao rompimento da média de 21 e também de um pivô de alta, enfim. Mas, assim, bastante complicada também a leitura. Então, quando tá simples assim, eu falo. Quando tá complicado, eu sempre sou muito claro também, enfim. Mas tem muito ativo que a operação tá mais clara. Pessoal, SAMB 11, balanço aí no ar. A gente pode marcar a região aqui de R$40,29. É só hoje SAMB 11, não vai ser ativo fixo, tá? É um banco que tem múltiplos... Se você olhar, por exemplo, a quanto negocia em relação ao valor patrimonial perto de Bradesco e Itaú, só que não tem a mesma qualidade desses bancos, eu acho o valor esticado. Nós temos um rompimento falso, com pico de volume, uma estrela cadente confirmada por um Marubozu. Isso, para mim, significa queda. Este ponto poderia ser suporte 38,75, foi perdido, passou direto por ele, passou direto pela média de 21, então a tendência é que ele venha testar 37,24 e que perca esse patamar e venha no mínimo aqui a 36 ou R$35. Então essa aqui é a minha leitura. Eu teria realizado lucro ontem nessa Shooting Star que configurou um rompimento falso também. Para finalizar de fato, Petro 4 e Vale 3. Então a Petro 4 foi ela que gerou essa força negativa no mercado hoje, né? Ela tem um efeito psicológico e tal. Caiu 2,81. Teoricamente o mercado cumpriu seu objetivo na região de 22,63 com um rompimento falso, foi a 22,67, foi fora da banda de Bollinger e fechou dentro. Isso é um sinal de queda, eu tinha comentado. Só que onde que nós projetamos a queda? Nessa região de topo 21,85 ou na média de 21, cumpriu. Então amanhã vai ser o dia. Se voltar a trabalhar acima de 21,90, 21,94, aqui 21,85, deve retomar a força vendedora, pessoal. Agora perdeu a mínima de hoje de 21,67, teste na LTB, movimento de pullback. O volume de hoje chama muito a atenção, ele é o maior dos últimos pregões. Ok? E aí, falando de Vale. Vale 3...
Aquela velha história, acima de 47,15 é compra. Eu colocaria o stop somente abaixo de 47,15. Você pode utilizar um gráfico de 60 minutos ou fechamento. Da Brap eu comentei fechamento, da Vale é muito subjetivo, depende dos drivers, de como é que vai estar o VIX naquele momento, o minério, mineradoras na Europa, mas assim, ela tem 2 gaps abertos, então eu colocaria assim, em fechamento no 47,15 e no intraday no 46,85. Essa seria minha estratégia para a Vale, ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de deixar o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, espalhe o nosso trabalho pela internet. Nós somos uma empresa educacional, essencialmente educacional, independente. Ok? Quanto mais pessoas acompanharem, mais forte nós ficamos. Assine o cenário, que é gratuito, é só entrar no site, nome, e-mail, já recebe a partir de amanhã. E é isso aí, que tenhamos um bom descanso, uma boa noite para quem assistiu de manhã, um bom dia, que ajude a preparar para o pregão e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu, saúde e paz a todos. Meu palpite para hoje, vitória 0, Corinthians 1. Valeu!